Recordar nunca é demais. O ano de 2020 foi de muitas perdas para o Brasil e para o mundo. Em ano marcado pela pandemia da Covid-19, o Brasil e o mundo perderam alguns dos seus principais nomes na música, no cinema, na política e nas artes. Segue a lista de alguns que deixaram esse plano de vida no ano de 2020. 1. Chadwick Boseman. O ator, protagonista de Pantera Negra em 2018, morreu em 28 de agosto de 2020 aos 43 anos, vítima de um câncer no cólon. 2. Nicette Bruno. A atriz Nicette Bruno, uma das principais personalidades da dramaturgia brasileira, morreu aos 87 anos, em 20 de dezembro de 2020, vítima de complicações da Covid-19. 3. José Mojica Marins, o Zé do Caixão. O ator, diretor e roteirista José Mojica Marins morreu em 19 de fevereiro de 2020, vítima de uma broncopneumonia. 4. Chica Xavier. A atriz e produtora teatral Chica Xavier morreu aos 88 anos, vítima de um câncer no pulmão, em 8 de agosto de 2020. 5. Naya Rivera. A atriz americana Naya Rivera morreu de forma trágica em julho deste ano. Após dias de buscas, o corpo de atriz foi encontrado no fundo do Lago Peru, nos arredores de Los Angeles, onde havia alugado um barco dias antes para um passeio junto com o filho de 4 anos, que sobreviveu. 6. Flávio Migliaccio. O ator Flávio Migliaccio morreu em maio de 2020, aos 85 anos. Ele foi encontrado morto em seu sítio na cidade de Rio Bonito, no Rio de Janeiro, junto com uma carta de despedida. 7. Sean Connery. O ator escocês e lenda do cinema Sean Connery morreu aos 90 anos em 31 de outubro, enquanto dormia. 8. Kirk Douglas. O ator e cineasta americano morreu aos 103 anos em 5 de fevereiro. Ele enfrentava problemas de saúde desde que sofreu um acidente vascular cerebral em 1996. 9. Eduardo Galvão. Já no começo de dezembro, o ator Eduardo Galvão morreu aos 58 anos vítima de complicações decorrentes da Covid-19. 10. Gésio Amadeu. O ator Gésio Amadeu morreu aos 73 anos em decorrência da Covid-19 no dia 5 de agosto. Ele estava internado em São Paulo desde junho e estava na UTI quando contraiu o vírus. 11. Tom Veiga. O Louro José. O ator Tom Veiga morreu aos 47 anos, em 1º de novembro. Conhecido por interpretar o personagem Louro José, fantoche que foi o companheiro da apresentadora Ana Maria Braga na condução do Mais Você, da TV Globo, nas últimas 2 décadas. 12. Terry Jones. O ator e escritor Terry Jones morreu aos 77 anos em 21 de janeiro deste ano. O britânico é conhecido por ser parte do grupo humorístico 13. Moraes Moreira. O músico, que integrou a banda Novos Baianos, morreu aos 72 anos em 13 de abril, vítima de um infarto fulminante. Nascido em Ituaçu, na Bahia, Moreira abraçou a sanfona ainda na adolescência e começou a carreira tocando em festas de São João. 14. Little Richard. Little Richard, um dos pioneiros do rock, morreu em 9 de maio, aos 87 anos, em decorrência de um câncer. 15. Aldir Blanc. O cantor e compositor Aldir Blanc morreu em 4 de maio, aos 73 anos, vítima de complicações causadas pela Covid-19. 16. Arnaldo Sacomani. O produtor musical Arnaldo Sacomani morreu em 27 de agosto aos 71 anos de idade. 17. Gerson King Combo. Um dos maiores nomes do funk e do soul brasileiros, o músico Gerson King Combo morreu aos 76 anos, em 23 de setembro, por infecção generalizada e complicações causadas por diabetes. 18. Vanusa. A cantora Vanusa morreu na madrugada de 8 de novembro em Santos, litoral paulista, onde morava há mais de 2 anos.
Ao longo de sua carreira, gravou 23 discos e vendeu mais de 3 milhões de cópias. Representou o país em vários festivais internacionais e recebeu cerca de 200 prêmios. 19. Daniel Azulay. O pintor, artista plástico e cartunista morreu aos 72 anos, vítima da Covid-19 em 27 de março. Ele estava internado, recebendo tratamento contra leucemia quando contraiu a doença e não resistiu. 20. Paulinho. O cantor Paulinho, vocalista da banda Roupa Nova, morreu em 14 de dezembro aos 68 anos. Paulinho foi internado para um transplante de medula óssea bem-sucedido. Durante o tratamento, contraiu a Covid-19 e foi tratado para a doença. Segundo a assessoria da banda, em novembro o artista tinha testado negativo para o novo coronavírus. Apesar disso, as condições médicas o levaram a permanecer internado quando dias depois veio a falecer. 21. Kobe Bryant. Um dos maiores ídolos do Los Angeles Lakers. O ex-jogador da Liga Nacional de Basquete Americana, NBA, morreu aos 41 anos em um acidente de helicóptero em 26 de janeiro. Além dele, outras 8 pessoas que também estavam na aeronave morreram, dentre elas a filha de 13 anos de Bryant, Gianna Maria. 22. Maradona. Diego Armando Maradona, um dos maiores ícones populares da Argentina, morreu em 25 de novembro. O craque, maior símbolo do futebol argentino, sofreu uma parada cardiorrespiratória em sua casa na Grande Buenos Aires aos 60 anos. A morte de Diego Maradona, campeão da Copa do Mundo de 1986, foi cercada de um profundo luto na Argentina, com milhões de pessoas comparecendo ao velório e as demais homenagens ao ex-atleta, que era treinador do Gimnasia La Plata, da primeira divisão do campeonato argentino. 23. Paolo Rossi. Outro ícone do futebol que morreu em 2020 foi o atacante italiano Paolo Rossi, que morreu em 9 de dezembro aos 64 anos. Rossi comandou a seleção da Itália na conquista da Copa do Mundo de 1982. Tendo especial desempenho na partida em que a Azul eliminou o Brasil, com o seu estrelado ataque formado por Sócrates, Zico, Falcão e Serginho Chulapa. 24. Fernando Vanucci. Em 24 de novembro, morreu o jornalista Fernando Vanucci aos 69 anos. Vanucci era especializado na cobertura de esportes. Trabalhou na Rede Globo de 1973 a 1999, onde apresentou telejornais como Globo Esporte, RJTV, Esporte Espetacular, Jornal Nacional, Jornal Hoje, Fantástico e outros. 25. Rodrigo Rodrigues. O apresentador do Sport TV Rodrigo Rodrigues morreu em 28 de julho. Ele tinha 45 anos e estava internado na unidade de terapia intensiva de um hospital do Rio de Janeiro em estado grave por complicações causadas pelo novo coronavírus. Rodrigues iniciou a carreira na televisão como apresentador em 1995. Também passou por emissoras como ESPN, TV Cultura, Bandeirantes Esporte Interativo. 26. José Paulo de Andrade. O jornalista, um dos maiores nomes do radiojornalismo brasileiro, morreu no dia 17 de julho em razão de complicações respiratórias causadas pelo novo coronavírus. Ele apresentava o programa Pulo do Gato, marco do rádio brasileiro e um dos programas de maior audiência do setor, o qual comandava há 47 anos. 27. Cadu Cortez. O jornalista e narrador esportivo Cadu Cortez morreu aos 40 anos vítima de um infarto fulminante em 3 de março. Com passagens pela TV Cultura, SBT, Fox Sports, DAS, Rádios Nativa, Bandeirantes e Eldorado. 28. Antônio Bivar. O escritor e dramaturgo Antônio Bivar morreu aos 81 anos em 5 de julho, vítima da Covid-19. 29. Orlando Duarte. O jornalista esportivo Orlando Duarte morreu em 15 de dezembro, aos 88 anos,
por complicações da Covid-19. Conhecido como eclético, Duarte escreveu 34 livros sobre esporte, incluindo a biografia oficial de Pelé, de quem era amigo. Ele passou pelas principais rádios e emissoras de televisão do país e, inclusive, foi diretor da TV Cultura. Cobriu 14 Copas do Mundo e 10 Olimpíadas. 30. Harold de Oliveira. O senador Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, morreu no dia 28 de outubro, após contrair a Covid-19. Ele tinha 83 anos e estava no cargo desde fevereiro de 2019. Antes de chegar ao Senado, Harold foi deputado federal por 9 mandatos, entre 1983 e 2019. 31. Joseph Safra. Homem mais rico do Brasil, o banqueiro Joseph Safra morreu aos 82 anos de causas naturais. Seu José, como era chamado pelos mais próximos, nasceu em 1938 no Líbano e imigrou para o Brasil na década de 60, para dar continuidade aos negócios de seu pai, construindo os sólidos alicerces do Grupo Safra, mais conhecido no Brasil como Banco Safra. Liderava o ranking de mais ricos do Brasil com fortuna em mais de 119 bilhões de dólares, de acordo com o último levantamento realizado pela revista Forbes. Estava bem à frente do segundo colocado, o investidor Jorge Paulo Lema, com patrimônio avaliado em 91 bilhões de dólares. 32. Francisco Camargo. Francisco Camargo, pai de Zezé de Camargo e Luciano, morreu aos 83 anos em 23 de novembro, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Conhecido como Seu Francisco, ele teve a história contada no filme Dois Filhos de Francisco em 2005.